Nunca pude entender a conversação que tive com a senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma das minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo, naquela casa assombrada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena. O escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro. E mais de uma vez, ouvindo dizer a Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores como a senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça. Mas, afinal, resignara-se, acostumara-se, e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a Santa, e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremo. Nem grandes lágrimas, nem grandes risos. Ava para maometana, aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra e a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou a mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os 3 Mosqueteiros, velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo negro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visita de jantar. Levantei a cabeça. Logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não, não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência. Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra,
Tinha um ar de visão romântica não despertada com meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se a havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não, qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Parecia não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa botei fora sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa e mentisse para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já há de estar próxima, disse eu. Dura de esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei. Mas a senhora apareceu logo. O que é que estava lendo? Não diga, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, e é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha? Do Dr. Macedo? Tenho lá, em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me, com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira. Tudo isso sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Mas não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isto. Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custava levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina, ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito. Mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha se inclinado. Fincara os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderia supor. A vista não era nova para mim, posto também que não fosse comum. Naquele momento, porém, as veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A
A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava, emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir, e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, reprimia-me. Mais baixo. Mamãe pode acordar. Então saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois. Eu mais que ela, porque falava mais. Ela às vezes ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou. Trocou de atitude e dei lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobria-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho: mamãe está longe. Mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões em que sou como mamãe. Acordando, custa-me a dormir outra vez. Rolo na cama, à toa. Levanto-me, acendo vela, passeio. Torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Não, atalhou ela. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com ela sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim, lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir. Mas os olhos cerrados por um instante abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebida na sua pessoa. E lembra-me que os tornou a fechar. Não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que em certa ocasião ela, que era apenas simpática, ficou linda. Ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados. E eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa. Mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam da parede. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um
representava Cleópatra. Não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos. Naquele tempo, não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro? Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. E, naturalmente, o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que eu não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim, esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava. Com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida referia umas anedotas de baile, uns casos de passeios, reminiscências de Paquetá. Tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando pensou no passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos. E entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco como se falasse consigo. Concordei, para dizer alguma coisa, para sair da espécie do sono magnético, ou o que quer que era, que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para a Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava: "Missa do Galo! Missa do Galo!" "Aí está o companheiro", disse ela, levantando-se. Tem graça. Você é que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Perguntei. Naturalmente. Missa do Galo! Repetiram de fora, batendo. Vá, vá. Não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor adentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte ao almoço, falei da Missa do Galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo.
mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. De Arthur Azevedo, Plebiscito. A cena passa-se em 1890. A família está toda reunida na sala de jantar. O Sr. Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Acabou de comer como um abade. Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga. Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar para o canário. Ele, encostado à mesa, os pés cruzados, lê com muita atenção uma das nossas folhas diárias. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta: Papai, o que é plebiscito? O Sr. Rodrigues fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme. O pequeno insiste: Papai. Pausa. Papai. Dona Bernardina intervém: Ó, Sr. Rodrigues, Manduca está lhe chamando. Não durma depois do jantar, que lhe faz mal. O Sr. Rodrigues não tem remédio senão abrir os olhos. Que desejam vocês? Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito. Ora, essa, rapaz. Então tu vais fazer 12 anos e não sabes ainda o que é plebiscito. Se soubesse, não perguntava. O Sr. Rodrigues volta-se para a Dona Bernardina, que continua muito ocupada com a gaiola. Ó, senhora, o pequeno não sabe o que é plebiscito. Não admira que ele não saiba, porque eu também não sei. Que me diz? Pois a senhora não sabe o que é plebiscito? Nem eu, nem você. Aqui em casa ninguém sabe o que é plebiscito. Ninguém alto lá. Eu creio que tenho dado prova de não ser nenhum ignorante. Ah, sua cara não me engana. Você o que é muito prosa. Vamos, se sabe, diga o que é plebiscito. Então, a gente está esperando, diga. Ah, senhora, o que quer é enfesar-me? Mas, homem de Deus, para que você não há de confessar que não sabe? Não é nenhuma vergonha ignorar qualquer palavra. Já outro dia, a mesma coisa quando Manduca lhe perguntou o que era proletário. Você falou e o menino ficou sem saber. Proletário, acudiu o Sr. Rodrigues, é o cidadão que vive do seu trabalho mal remunerado. Sim, agora sabe porque foi ao dicionário. Mas dou-lhe um doce se me disser o que é plebiscito sem se arredar desta cadeira. Que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo na presença destas crianças. Oh, ridículo é você mesmo que se faz. Seria tão simples dizer: não sei, Manduca, não sei o que é plebiscito. Vai buscar o dicionário, meu filho. O Sr. Rodrigues ergue-se de um ímpeto e brada: mas se eu sei. Pois se sabe, diga. Não digo para não me humilhar diante de meus filhos. Não dou o braço a torcer. Quero conservar a força moral que devo ter nesta casa. Vá pro diabo. E o Sr. Rodrigues, exasperadíssimo, nervoso, deixa a sala de jantar e vai para o seu quarto, batendo violentamente à porta. No quarto havia o que ele mais precisava na ocasião: algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário. A menina toma a palavra. Coitado de papai, zangou-se logo depois do jantar. Dizem que é tão perigoso. Não fosse tolo, observa a Dona Bernardina, e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito. Pois sim, acode Manduca, muito pesaroso por ter sido o causador involuntário de toda aquela discussão. Pois sim, mamãe, chame papai e façam as pazes. Sim, façam as pazes, diz a menina num tom meigo e suplicante. Que tolice! Duas pessoas que se estimam tanto zangarem-se por causa do plebiscito. Dona Bernardina dá um beijo na filha e vai bater à porta do quarto. Seu Rodrigues, venha sentar-se. Não vale a pena zangar-se por tão pouco. O negociante esperava a deixa. A porta abre-se imediatamente. Ele entra, atravessa a casa e vai sentar-se na cadeira de balanço. É boa, brava o Sr. Rodrigues depois de largo silêncio. É muito boa. Eu ignorar a significação da palavra plebiscito. Eu! A mulher e os filhos aproximam-se dele. O homem continua num tom profundamente dogmático. Plebiscito. E olha para todos os lados, a ver se há por ali mais alguém que possa aproveitar a lição. Plebiscito é uma lei romana, percebem? E querem introduzi-la no Brasil. É mais um estrangeirismo.
Poucas as pessoas cuja vida tenha deslizado sereno sol sem nuvens. Raros aqueles que viveram sempre ao abrigo da luta pela existência. E se esses, assim postos ao abrigo, por uma circunstância toda especial da fortuna, ganha pelos seus progenitores, se esses, digo, fossem de momento lançados àquela luta, provavelmente nela sucumbiriam por entrarem na liça muito tarde, sem preparo algum, nem o hábito da peleja dos seus rigores, nem da utilização das próprias faculdades. A necessidade é uma grande mestra, e é sempre preferível que os homens moços aprendam com ela. Houve um tempo em que eu cacei, não como amador, por simples recreio, mas por necessidade, para ganhar a vida como um negócio em suma. É claro que não ia perder as minhas horas à espera de preás, nem tucutucos, nem tampouco a levantar bentivis ou pica-paus. Nada. Procurava a caça redonda, de poder até fazer fortuna com ela, pois já não podia atender às encomendas que de toda parte me chegavam. Cada dia mais avultavam os pedidos. Os compradores pagavam à vista e sem regatear. Por vezes, para ver-me livre deles, pedia preços loucos. Nem assim. É que eu tinha uma especialidade. Mas que especialidade! Somente vendia peles de onças muito bem tiradas. Com rabo, cabeça e garras, tudo perfeito, sem um talho, sem um furo, sem um buraco. Todos podem matar, e alguns matam onças a tiro como eu. Mas por melhor que seja esse atirador, ele estragará sempre o couro da presa, porque usa balas ou balins, ou pelo menos chumbo grosso. Eu? Não. Só empregava... Esperem um pouco. Parece até que tomava minha caça em urupuca inteirinha, sem um arranhão, e esfolava tranquilamente, como se depenasse um perdigão. Era isso que encantava os compradores dos meus couros de onças. Vários bisbilhoteiros acompanharam-me ao mato para verem o meu sistema. Deixava-os ir. Convidava-os mesmo, porém, despistava-os facilmente. Como conhecia os paradouros das onças, encaminhava-me para lá. Afoitamente. Assobiando. Mal os bichos pressentiam a aproximação de gente, principiavam a urrar, já assustados, mas para assustar. Eu, então, para fingir medo, punha-me em altos brados a chamar pelos tais fulanos. E quanto maior a gritaria, mais urravam as onças, e mais fugiam os bisbilhoteiros. Então, ficava só em campo, ou antes no mato, muito a meu gosto. Outros, invejosos, diziam que eu tinha um breve contra a onça. Outros, que rezava a oração de São Cogominho, que é muito forte contra os perigos do mato. Diziam, porém tudo pura invenção. O meu segredo era simplíssimo. Como se sabe, é o homem o único animal capaz de respirar pela boca. Todos os demais bichos respiram unicamente pelas ventas. Quem lhe as tapar, mata-os. Fiz centenas de verificações e por isso afirmo. E mais, todo bicho preso pelo focinho é bicho dominado. Veja-se o touro, por bravo que seja, uma vez tendo uma argola passada nas ventas, já está dominado. O potro, com um cachimbo bem passado, está entregue. E assim outros. E foi partindo desta certeza que pus em prática o meu processo. Mesmo porque, naquela época, eu ainda não tinha descoberto a minha futura famosa essência de cachorro, que tão notáveis vitórias granjeou-me. Quando ia para o mato, levava 2 espingardas, das marrequeiras, de carregar pela boca. E de munição de guerra, apenas espoletas, pólvoras e buchas. E em vez de balas... Espere um pouco. No que descobria a onça, fazia barulho, assanhava. Ela pulava, encastelava-se numa forquilha de qualquer árvore, agitando a cauda, lambendo as barbas, miando rouco, afiando as unhas. Eu parava-me bem em frente, que é a regra. Porque se você dá costas, a onça pula ali em cima e adeus era um dia.
Carregava a marrequeira com a sua espoleta, a sua carga de pólvora e uma bucha de sabugo de milho. Depois, então, é que metia... Espere um pouco. Mas não despregava os olhos da fera. De tal forma a gente acostuma-se a estes perigos que chega a carregar a arma simplesmente pelo tato e pelo ouvido. Quando estava preparado, enfiava na mira a racha do focinho da onça e pum! O bicho recebia a carga bem nas fuças. Roncava, sufocado, e vinha ao chão tonto, inconsciente, mortalmente batido, com as ventas entupidas e com o atilho pendurado no focinho. Lestamente corria, por ele amarrava a fera a qualquer ramo e já carregava a segunda espingarda, para dar a primeiro o tempo de esfriar. E assim ia-me a segunda, terceira, sétima onça, etc. Caçado o número marcado, sangrava cada uma e tirava-lhe o couro sem um talho, sem um furo, um buraco. Perfeito, sem avaria. Em lugar de balas, eu comprava velas de sebo já preparadas pelo calibre das armas. Em cada ponta do pavio ia preso um forte anzol. Com o calor da pólvora, no tiro, o sebo saía derretido e, dando bem pela frente nas ventas da onça, entrava por elas adentro, enchendo-as e entupindo-as. A fera, mesmo espirrando, não mais podia expelir aqueles batoques que, endurecendo, asfixiavam-na. O pavio também seguia o seu caminho. Um dos anzóis fisgava certo, no focinho. O outro quase sempre pegava na língua, outra vez numa das beiçolas ou no céu da boca, e cravava-se fortemente. Assim, firmado pelas duas pontas, o pavio formava uma alça. Nem é preciso explicar. As coisas mais simples são sempre as que parecem mais difíceis. Desvendado meu segredo, é como o ovo de Colombo. Agora todos dizem: ora, que milagre! Assim, Romualdo, assim eu também faço. De Antônio Alcântara Machado, Gaetaninho. Xi, Gaetaninho, como é bom! Gaetaninho ficou banzando, bem no meio da rua. O Ford quase o derrubou, e o carroceiro disse um palavrão, e ele não ouviu o palavrão. Ei, Gaetaninho, vem pra dentro! Um grito materno, sim. Até filho surdo escuta. Virou o rosto tão feio, de sardento, viu a mãe e viu o chinelo. Súbito, foi-se chegando devagarinho, devagarinho, fazendo beicinho, estudando terreno. Diante da mãe do chinelo parou. Balançou o corpo, recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar a direita, mas deu meia volta instantânea e varou pela esquerda, porta dentro. Eita salame de mestre. Ali na Rua Oriente, a ralé, quando muito, andava de bonde. De automóvel ou carro, só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo, o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um carro. O Bepino, por exemplo. O Bepino, naquela tarde, atravessara de carro a cidade. Mas como? Atrás da tia Peroneta, que se mudava para o Araçá. Assim também não era vantagem. Mas se era o único meio, paciência. Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Que beleza, rapaz. Na frente, 4 cavalos pretos empenachados levavam a tia Filomena para o cemitério. Depois o padre, depois o Savério, noivo dela, de lenço nos olhos. Depois ele, na boleia do carro, ao lado do cocheiro, com a roupa marinheira e o gorro branco onde se lia Encouraçado São Paulo. Não, ficava mais bonito de roupa marinheira, mas com a palhetinha nova que o irmão lhe trouxera da fábrica. E ligas pretas segurando as meias. Que beleza, rapaz. Dentro do carro, o pai, os 2 irmãos mais velhos, um de gravata vermelha, outro de gravata verde. E o padrinho, seu Salomone. Muita gente nas calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes, vendo o enterro. Sobretudo admirando o Gaetaninho. Mas Gaetaninho ainda não estava satisfeito. Queria ir carregando o chicote.
O desgraçado do cocheiro não queria deixar, nem por um instantinho só. Gaetaninho ia berrar, mas a tia Filomena, com a mania de cantar o Ai Maria todas as manhãs, o acordou. Primeiro ficou desapontado. Depois, quase chorou de ódio. Tia Filomena teve um ataque de nervos quando soube do sonho de Gaetaninho. Tão forte que ele sentiu remorsos. E para sossego da família, alarmada com o agouro, tratou logo de substituir a tia por outra pessoa numa nova versão do seu sonho. Matutou e escolheu o acendedor da companhia de gás, seu Rubino, que uma vez lhe deu um cocre danado de doído. Os irmãos, esses, quando souberam da história, resolveram arriscar de sociedade quinhentão no elefante. Deu a vaca. E eles ficaram loucos de raiva por não haverem logo adivinhado que não podia deixar de dar a vaca mesmo. O jogo na calçada parecia de vida ou morte. Muito embora, Gaetaninho não estava ligando. Você conhecia o pai do Afonso, Bepino? Meu pai deu uma vez na cara dele. Então você não vai amanhã no enterro, eu vou. O Vicente protestou, indignado. Assim não jogo mais, o Gaetaninho está atrapalhando. Gaetaninho voltou para o seu posto de guardião, tão cheio de responsabilidades. O Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto. Com o tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas, Gaetaninho ficou pronto para a defesa. Passa pro Bepino. Bepino deu 2 passos e meteu o pé na bola, com todo o muque. Ela cobriu o guardião sardento e foi parar no meio da rua. Vá dar tiro no inferno. Cala a boca, palestrino. Traga a bola. Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou. No bonde vinha o pai de Gaetaninho. Gurizada, assustada, espalhou a notícia na noite. Sabe o Gaetaninho? O que tem? Amassou o bonde. A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Às 16 horas do dia seguinte, saiu um enterro da Rua do Oriente. E Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da frente, dentro de um caixão fechado, com flores pobres por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava a palhetinha. Quem, na boleia de um dos carros do cortejo mirim, exibia soberbo terno vermelho que feria a vista da gente, era o Bepino.